é pai da Iris, que fez o cão. Que fez o cão. Pai da Iris que fez o cão. Antes a Iris era minha filha, agora já sou o pai da Iris. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na USP. Eu normalmente aceito quase todos os convites que eu posso de escolas, universidades. Eu tenho muita ligação com aqueles que começam aquele pensamento ainda mais fresco que está dentro das escolas. Eu tenho uma ligação muito grande com isso. Então, sempre que eu posso, eu aceito. E eu estou aqui hoje para, talvez, responder perguntas, falar um pouco do filme, falar um pouco do processo. Esse é meu primeiro longa-metragem de ficção. Como ela disse, eu fiz também um outro longa, lancei também o ano passado, os dois casualmente foram lançados no mesmo ano, que é o Evoé, um documentário sobre o Zé Celso Martinez Correia, filme que também demorou 4 anos para ser feito, a pedido do Itaú Cultural. E esse que é uma história original, escrita por mim, pelo Maurício Arruda e pelo Marcelo Miller, durante algum tempo, uns 2 anos de escrita. E eu sempre neguei, talvez eu possa começar, acho que um pouco assim, eu sempre neguei a ideia de vir a fazer um filme. Sempre neguei, sempre achei que eu não faria cinema, não tinha interesse em fazer cinema. Eu tive uma formação na ECA, eu fui de uma turma de 5 alunos que ousou fazer rádio e televisão, numa época, no final dos anos 70, começo dos 80. Eu resolvi fazer rádio e televisão, uma turma que só tinha 5 alunos. Todo mundo achava a televisão naquela época uma coisa do sistema, era compactuar com o establishment. A USP era bastante revoltosa numa época de ditadura ainda, bastante forte. Fiz parte do movimento estudantil, saí às ruas. Mas a gente resolveu fazer televisão, eu e mais outros 4 figuras resolvemos fazer televisão. A gente gostava de televisão, eu gosto de televisão até hoje, bastante. E toda a minha trajetória, desde o começo, foi uma trajetória multimídia mesmo. Sem eu querer ou procurar, eu acabei fazendo muitas coisas. Então, hoje eu continuo fazendo fotografia, poesia visual, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, continuo fazendo. Vai ter uma exposição agora no dia 10 de abril, na Galeria Virgílio, de poesia visual. Fiz performance, várias performances, fiz videoinstalações, videoarte, realizei vários trabalhos de videoarte. E aí, no meio da década, trabalhei na Secretaria de Cultura, na área de vídeo, durante 1 ano com o Fernando Moraes. Escrevi para o Jornal Folha de São Paulo sobre vídeo, primeira coluna de vídeo do Jornal Folha de São Paulo. Criei a primeira escola de vídeo do país, que era a Academia Brasileira de Vídeo, quando o vídeo ainda não era muita coisa, também no 85, 86. Então, eu fiz muita coisa. E eu começo, no metade dos 90, depois de ter feito bastante coisa, eu era duro, completamente duro. E aí recebi um convite para dirigir publicidade, que eu achava que eu jamais iria fazer publicidade na minha vida. Também comecei a fazer publicidade e achei muito fácil fazer publicidade. E tinha dinheiro. Publicidade foi o único lugar que eu vi, em tudo que eu passei, que tinha dinheiro. Então, fiz publicidade, fiz mais de 500 ou 600 filmes publicitários. Foi aí onde eu aprendi a fazer cinema, propriamente. Porque, né, publicidade tem a questão, você trabalha com cinema, você trabalha com muita produção, com muito orçamento. Era assim, já não é mais. Então, eu aprendi a fazer cinema mesmo no set de produção, de direção de arte, fotografia, trabalhar com os melhores fotógrafos, que é o que a publicidade propõe e te possibilita você trabalhar com as melhores equipes que você escolhe. Então, eu fiz publicidade e durante muito tempo, sem parar de fazer as outras coisas, alguns anos mais, alguns anos menos e tal. Então, todo mundo que fazia publicidade tinha essa questão. Quando é que você vai fazer seu longa? Eu não entendia exatamente qual era a questão. Eu falei, mas por que eu tenho que fazer o meu longa? E a pergunta era recorrente. Quando é que você vai fazer seu longa? Walter Salles fez longa, Fernando Meirelles, que é meu colega de Santa Cruz, fez longa, Beto Brant fez publicidade, quer dizer, muita gente, o Andrucha, publicidade, quer dizer, vários e vários cineastas
fizeram publicidade. Ou fazem ainda. Cláudio Torres também ainda faz publicidade. Quer dizer, tem vários diretores que, para sobreviver, para poder também trabalhar, acabam fazendo publicidade, que é uma forma de fazer cinema a mando de terceiros. E é onde tem dinheiro e é onde você sobrevive. Então, o cinema brasileiro, em muitos das pessoas da minha geração, fizeram publicidade. Eu nunca achei que eu fosse fazer um filme longa-metragem de ficção. A minha coisa sempre foi muito mais na área do experimental, na área da videoarte e sempre trafeguei perto dos limites, assim. Sempre trabalhei com o Zé Celso, trabalhei muito tempo, continuo sempre trabalhando com o Zé Celso. Eu vou trabalhar, mesmo que não esteja próximo do Zé Celso, eu estou trabalhando com o Zé Celso. É um cara que eu admiro, que me iluminou muito no começo dos anos 80 e até que culminou, ainda bem, com esse convite do Itaú para eu fazer o Evoé, esse documentário que demorou 4 anos, dirigido com a Elaine César. Mas eu resolvi, chegou um dia que eu resolvi fazer um filme. Eu falei, eu vou fazer um filme, eu quero ver como é fazer um filme. Mas foi muito nessa vibe de quero ver como é, eu quero fazer mais uma coisa, eu quero me aventurar em mais um lugar, eu quero descobrir esse universo. Não por outro motivo, não fui convidado por ninguém, não tinha dinheiro, não tinha uma grande ideia. Eu resolvi que eu iria fazer um filme para ver como era. Começou a me dar uma vontade de experimentar dentro desse suporte. E a partir daí foi criar uma história, foi com outras pessoas, chamando outras pessoas para tentar criar uma história. E esse filme, ele tem uma característica. Eu queria que fosse um filme simples, eu queria que fosse um filme pequeno, eu queria que fosse um filme que tivesse um protagonista só. Eu queria uma série de coisas, uma série de pré-requisitos para que eu pudesse realizar o filme. Tantos amigos eu vi tentando realizar projetos e não conseguindo, ou realizando e não lançando, ou parando no meio, que eu quis realizar, um dos pré-requisitos era eu quero fazer um filme simples. Como não existe realmente absolutamente nada simples, o filme também demorou alguns anos para ser feito. E nada que eu fiz demorou tanto quanto esse filme, quanto talvez o outro longa do Zé Celso. Os dois demoraram aproximadamente 4 anos para ser feito. A minha trajetória de produção, seja ela qual for, fotografia ou poesia visual, ela sempre tinha um norte muito definido. Eu fazia um ensaio fotográfico e estava expondo isso no ano seguinte. Ou poesia era publicada em algum lugar, ou as coisas tinham um fim, elas eram muito rapidamente realizadas. E eu tinha muito medo do cinema, de entrar numa ideia e me desapaixonar dela no meio da história. Essa era uma das coisas que eu achava que podia acontecer. Mas mesmo assim eu me aventurei a fazer, e como eu tinha feito publicidade durante muitos anos, eu tinha muitos amigos na área de cinema. Né? O fotógrafo desse filme, Ricardo Della Rosa, é um grandíssimo fotógrafo, reconhecido em filmes internacionais, filmou com Babenco, filmou... O Della Rosa é um fotógrafo assim, lindo. Ele topou fazer o filme de um iniciante porque é meu amigo, porque a gente já tinha feito vários filmes publicitários juntos, meu amigo, de praia e tudo. Então, a equipe que eu consegui levar para o filme era uma equipe de já conhecidos, uma equipe que já tinha que eu já tinha trabalhado em várias circunstâncias dentro do mundo da publicidade. Então, eu quis me cercar dessas pessoas que eu conhecia e de pessoas que, além de eu já conhecer, de já ter trabalhado, que tivessem experiência com cinema, para tentar aprender com elas todas um pouco do panorama de fazer um longa-metragem que eu achava que eu podia me desencantar e que eu podia sofrer algum trauma. Enfim, aí eu me cerquei dessas pessoas e o André Abujan, o cara que faz trilha, já fez sei lá quantos longas, a trilha do Abu, já fez 20, 30 filmes de longa. E por aí vai, Renatão, publicista, enfim, várias pessoas eu me cerquei para tentar ter um pouco dessa coisa mais parruda. Eu vou terminar já essa pequena exposição sobre o processo desse filme. Aí essa história demorou pelo menos um ano e meio. Toda segunda-feira, eu, Maurício e o Vitor Knischnik, 3 amigos, nós nos reunimos em casa à noite para falar sobre o filme e escrever sobre o filme. Isso demorou muito tempo, também todo mundo sem ganhar, criando em cima de uma história. Depois entrou o Marcelo Miller, que é um roteirista
muito bacana. Não é garoto, mas tem 30 e poucos anos. Estudou em Cuba e dá aula aqui. Acho que o Marcelo dá aula na ECA. Colaborador da aula. É um cara muito bacana, um roteirista formado, formação de roteirista bem... Acabou de escrever um outro filme com um argentino, chama-se Infância Clandestina, que a minha produtora produziu, e foi selecionado para Cannes agora. Está na mostra dos realizadores, por enquanto. Então, era um cara que tinha mais estrutura na hora de falar sobre o roteiro, e a gente continuou escrevendo, enfim, o filme foi indo, e eu tive muita sorte. O filme foi para um edital, ganhou, foi para o outro edital, ganhou, foi um patrocinador, ganhou, uns caras da Volkswagen apoiaram, eu tinha feito muitos filmes publicitários para a Volkswagen apoiar, então o filme foi quando eu botei para o filme sair na praça, ele foi muito rápido de realizar. Então eu não sofri com esse processo de criação, porque era sempre divertido criar, não sofri com o processo de captação, porque ele foi muito fácil, mas eu sofri imensamente durante o processo de filmagem. Sofri imensamente. Foi um processo muito doloroso, muito difícil, claro, extremamente prazeroso também, não é que a dor tenha menos prazer, mas foi um processo doloroso. Eu sofria cotidianamente, achava que ia eu vou só fazer esse último retrato. O grande sofrimento, tenho certeza, o grande sofrimento é você ter, sei lá, 50, às vezes mais, 100 pessoas para poder realizar uma cena, e você realiza aquela cena e termina, e você sabe que você não pode refazê-la, ou você tem uma ideia, como diz o Lázaro Ramos, as piores ideias ou as melhores ideias são as ideias da van. E depois que tudo terminou, você entrou na van, tá voltando pro hotel, tá voltando para casa, fala: caralho, velho, se eu tivesse dado um sorriso no final daquela cena, aí você se fudeu, porque você não fez aquela cena, mas já foi, tá filmado, fudeu, não tem como refazer. Não tem, quer dizer, eu não tenho, né? Normalmente aqui a gente não tem, o Woody Allen, ou talvez outros refaçam o filme inteiro, mas a gente não tem. Então isso era um sofrimento terrível. Porque compara isso com o escritor. O escritor vai escrevendo, vai tendo ideia, vai escrevendo. Ele pode chegar no final do livro, depois de 1 ano, 2 anos de escrita, e falar assim: eu acho que o protagonista não é um homem, não, acho que é uma mulher. Eu vou reescrever essa merda, fazer essa porra toda com uma mulher. O cara reescreve o livro inteiro. Quer dizer, ele só lança o livro quando ele está absolutamente satisfeito com o seu trabalho. Então, quando você chega numa locação que você escreveu há 3 anos atrás, que você fez o roteiro, que você fez uma produção, que há 1 ano você está procurando, que você encontrou um lugar e que você foi visitar, que você achou que era de noite, chegou no dia, você chega e fala: mas se tivesse... Não tem mais, aquilo ali no fundo lá é o prédio mesmo, não tem, mas se fosse não tem árvore, mas e se ele... Não tem também. Então você tem que o tempo inteiro estar se reinventando. Acho que foi acho que foi o Godard que disse que você faz um filme quando você escreve, outro filme quando você filma e outro filme quando você monta. E é absolutamente verdade. O filme que você monta não tem nada a ver com o filme que você escreveu. Por incrível que pareça. Parece simples, né? Um roteiro, sei lá, tem 90 cenas, você escreveu 90 cenas, filmou 90 cenas, monta 90 cenas. Parece quase um dominó. É colar uma cena na outra. É exatamente o oposto disso. Porque tudo pode ser criado e recriado durante o processo de filmagem e durante o processo de montagem. Então, o sofrimento de eu estar fazendo coisas que eu sabia que eu não podia refazer, mesmo que eu gostasse da cena. Foi ótima, cena ótima, terminou um dia, foi, puta, hoje foi um dia maravilhoso, a gente gostou muito. Aí eu ia para casa, o filme foi filmado muito de noite, e aí tinha o sofrimento. Eu chegava de manhã em casa, 6 da manhã, 7 da manhã, minha cabeça ficava: será que eu não devia ter feito aquela outra cena? Será que eu não devia ter feito aquilo? Puta, podia ter feito mais um. Mas eu, caramba, quando ele fala... Aí fica, não sei nem se era bom ou se era ruim, mas era sofrimento. Aí chegava no dia seguinte, morto, cansado, comecei a tomar Frontal para dormir, que eu não conseguia dormir. Tomo Frontal até hoje, graças ao filme.
E dormia e acordava no outro dia cheio de energia para não deixar mais acontecer, quer dizer, tentar fazer aquilo que eu imaginava que deveria ser feito. E o mesmo processo acontecia. Você tinha uma cena excelente, maravilhosa, o dia era bom ou o dia era ruim, mas o processo no final do filme é muito doloroso. Pelo menos eu senti isso. Sofri muito com isso. Completamente diferente de um documentário como o Zé Celso, que foi um documentário extremamente prazeroso, não vou nem comentar muito, mas extremamente prazeroso, que era uma figura catártica, e o processo era catártico, e as filmagens catárticas, e catarse sobre catarse sobre catarse, até tudo você ter um mundo catártico, onde você ia tentar segurar as peças e tentar fazer aquilo um discurso que eu gosto muito do filme do Evoé. Ou um outro processo de ficção, que eu fiz um capítulo de uma minissérie para a Globo ano passado, baseada em músicas do Chico Buarque, chamado Ela Faz Cinema, que foi bem mais prazeroso, que era uma comédia mesmo, mas escrita em cima da música do Chico, e tinha também uma citação de construção no meio, que eu escrevi com a minha mulher, a Stella Renner. Então foi muito mais prazeroso, porque eu estava numa segunda jornada de ficção, e foi muito mais prazeroso, foi muito mais leve o processo de trabalho, que é muito semelhante ao processo de cinema. Esse filme demorou 1 mês para ser filmado, o Ela Faz Cinema demorou 12. Mas é o mesmo processo, você senta, escreve, põe cena depois de cena, prepara, é exatamente o mesmo processo. Ou o processo de publicidade, muitas vezes, tem uma semelhança com isso. Mas já foi um outro processo muito mais leve. Então, esse foi o Amanhã Nunca Mais. Vocês acabaram de ver? Alguma questão? Ela vai moderar. Vou só passar o microfone para vocês fazerem as perguntas. Vocês são da onde? De que escola? De que faculdade? FEFELESH? Todo mundo? Eu faço audiovisual na ECA. Faz audiovisual na ECA. Só tem você que faz audiovisual aqui? Aparentemente, Amon, tem um outro que está fazendo um audiovisual. Tá. Não, só para entender o público de... Perguntas? Perguntas, respostas? Boa noite. Você comentou que demorou 4 anos durante o processo, e nesse processo teve um blog que existiu, né, que falava um pouco do processo de produção, e ele era bem rico, que tinha essa parte de... falava um pouco de storyboard, falava, sei lá, o assistente de câmera, o que faz e tudo mais. A minha curiosidade é, o que aconteceu? Ele existe ainda? Ele deixou de estar no ar? Enfim. Essa é uma pergunta bem interessante. Não sei como você soube disso, mas é exatamente isso. O que eu quis fazer também é um processo... Quando o filme embocou para fazer, eu quis fazer um blog... mas não um blog que mostrasse como era o filme feito, o bastidor, dessa maneira. Eu quis fazer um blog, eu chamo de socioeducativo cultural, eu dei o nome de Fazenda Cinema, e a gente abriu uma inscrição, a gente estava precisando de 5 garotos, 18 a 25 anos, para fazer o blog do filme Amanhã Nunca Mais. O objetivo é aprenda a fazer cinema fazendo cinema. E por isso que chamava-se Fazenda Cinema, antes do Fazenda da Record. E a ideia era, a gente teve um jornalista, a gente pediu um jornalista, um cara que fosse mais para a câmera, outro que tivesse uma inclinação um pouco mais para artes gráficas, After Effects, esse tipo de coisa, alguém que fosse bom de uma direção, e alguém que quisesse fazer produção, ralar mesmo, ralar no sentido de pedir, ligar, das coisas e tal. A gente queria formar uma equipe, e fizemos uma equipe. A gente fizemos uma divulgação, nem sei, foi para escolas e internet e tal. Em 15 dias a gente recebeu 404 inscritos e eu tinha que escolher 5. Foi feita uma puta seleção através de um texto, várias perguntas que a gente tinha bolado para essas figuras. Fizeram uma pré-seleção de 80, depois cortou, no final ficaram com 15 e eu quis entrevistar os 15. 15 caras ótimos, mas ótimos. 15 pessoas. Tinha um cara de Manaus, tinha um cara de Curitiba, tinha negro de São Paulo, menina de São Paulo. Enfim, eu selecionei 5 para trabalhar. Então esses caras ficaram durante todos na prévia do filme,
Durante o filme, depois do filme, a gente pagava uma mixaria, era R$200, eu acho, ou 300, que era para o cara pagar o ônibus ou sei lá o quê, para vir, para a gente ter uma grana, para ter um vínculo com a pessoa. Mas a oportunidade era gigante, porque era o cara ficava totalmente próximo do filme, totalmente próximo a mim. Tinha um cara da produtora que é a quem eles se reportavam, e a ideia qual era? Eu quero que vocês criem um blog, tudo, nome do blog, logotipo do blog, que bole o blog, tudo. O que eu quero é que vocês, nesse blog, mostrem como o filme sendo feito, mas que tenham a preocupação de registrar, não ensinar, mas coletar dados para que pessoas lá no Ceará, assistindo esses 20, 30 vídeos que eles fizeram e os textos, entendam um pouco como é fazer cinema. O que é o fazer cinema. Então eles tinham que aprender ao mesmo tempo que eles estavam se propondo a ensinar ou se propondo a semear um conhecimento, né? Então tem lá diretor, tá? O que faz o diretor, mas sempre de uma maneira muito criativa, não é uma coisa, o diretor faz, dirige, o cameraman pega a câmera, sempre de uma maneira muito criativa, muito criativa. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar, acho que vocês derem amanhã Nunca Mais no Google, vai chegar no blog. O blog está no ar ainda. Então tem vários vídeos que eles fizeram, editaram, tem nuvem de tag sobre assuntos quentes durante a filmagem, mas sempre com essa pegada. Sempre tem alguns vídeos que vão pro DVD. O DVD sai agora em abril. Eu não sei quantos desses vídeos que eles fizeram vão pro DVD. Porque foram muito bons. Tem um que é só comunicação de rádio. Tem aquela cena do acidente, que dá aquela porrada, uma cena difícil, né? Pobre, difícil, você não pode errar, tem uma porrada para dar, não tem segunda. Então, porra, os caras treinaram, os estantes lá, treinam, tá à noite, fecha a rua, molha a rua, todo mundo fazendo a cena inteira do que o vídeo que eles fizeram sobre efeitos especiais, é só com o áudio de comunicação das pessoas. Segura, fulano, volta. É só o rádio. Só tem comunicação do rádio entre todo mundo envolvido na equipe. Todo mundo envolvido na equipe falando. Segura, não solta. Errou. Primeira puta, passou o carro, passou raspando. Segura, vamos de novo. Então é super tenso e super bom. Entendeu? Então foi uma experiência, para mim, ótima, porque eu adoro trabalhar como eu falei, com molecada que está afim, que tem novas ideias, que tem tesão de descobrir e tudo mais. Para eles foi ótimo também, eu acho, porque eles aprenderam a fazer cinema. 2 deles ficaram trabalhando na produtora mais tempo. Um deles, inclusive, eu aconselhei a semana passada a fazer um trabalho em Manaus, na Amazônia. O cara está no meio da Amazônia agora, nesse momento, porque eu indiquei ele um super câmera bom pra caramba. Está lá na Amazônia fazendo. E, enfim, foi uma experiência excelente para os dois lados. Eu acho que isso até era uma necessidade, quase que... não custa nada, é bom para ambas as partes. Cinema ou televisão, você ter equipes que trabalham junto com você. Normalmente, quem está estudando, o produtor tinha 18 anos. O mais velho acho que tinha 24. Então, é uma experiência super boa, porque quem está começando, quem está estudando, tem o maior interesse em fazer, está afim de se doar, e às vezes não precisa ganhar um salário de sustentação, só alguma coisa para ele poder tocar, e o aprendizado é gigante, porque você tem uma puta responsa. Não era brincadeira, não era para ver se dá certo, vai dar certo. Eu não tinha assim, mas isso? Eu falei, não tem isso, velho. Não tem isso, vai lá e grava, não quero nem saber. Eles eram tratados como profissionais, e suavam e varavam madrugada e trabalhavam e vinham e se fudiam ali, mas trocavam, revezavam, era super difícil, reclamavam tudo que tem direito, mas saía e tinha a responsabilidade de colocar no ar. Quando você está no blog, seja um blog do que for, você está no ar, velho. Não é porque você está na Globo ou está no blog, você está no ar. Se fizer mal feito, você está no ar. E eu não quero que passe o ruim, que respingue no filme, na minha produtora, no outro, que fique mal. Tem responsabilidade grande para fazer. Esse foi um aprendizado que eu tive quando eu fiz a pós-graduação nos Estados Unidos, que tinha... Também ninguém sabia porra nenhuma. Mas a faculdade tinha uma TV. Tinha 3 horas por dia que a TV ia ao ar.
Você produziu o programa para colocar no ar, não importa quem via. Não tinha internet na época, nada disso. Não importava quem via, mas era uma puta responsa. Puta responsa. Então eu entrava lá. Era um canal desses a cabo, local. Então ia lá, 8 horas, 7h30, né, ponteiro de segundo chegando nas 8, pum, 8 horas. Boa noite. San Francisco State University opens... Uau! E tocava, e não sei o que, chamava nego, programa, e tocava teu documentário e pronto. E era responsa. Era responsa. Quem que via? Sei lá. Quem que via? Devia ter lá alguém que via. Ia para a faculdade inteira e via. Mas eu lembro da responsa que você tinha quando você recebia essa incumbência de fazer. Então, essa mesma experiência eu tentei passar com eles. Eu falei, responsabilidade, não tem brincadeira, não é para fazer, depois lá na frente a gente vê se ficou bom a gente aproveita. Não, vamos fazer e está no ar. Quero editado, vai entrando no ar. Todo dia entra um post, texto, vídeo, vai entrando, não quero saber, vai botando. E é bom, o blog é bom, porque é quente, cheio de responsabilidade e é quase didático, não é chato. É quase didático, vai postando, você de câmera, montador, ele vai falando. É uma experiência muito legal porque eu espero repetir. Eu espero repetir essa experiência. Não só em cinema, mas fazendo televisão também eu quero repetir porque é ótimo para ambas as partes. Você gostou de fazer ficção, no geral? Sim, então depois disso, Esther, a coisa vai para o outro lado. Hoje em dia é uma coisa que eu só penso nisso. Você pega uma outra pegada, porque ficcionar, né, fabular, contar histórias, cinema, né, que é muito admirável, né? Por exemplo, você ter aqui o Sinusp, é admirável você poder vir 7 horas da noite assistir um filme, seja ele o que for, não importa que filme que é filme, lá na ECA passava filme, porra, o cara se preocupou, fez um filme na década de 70, 80, 90, 50, 20, 30, não importa, o cara ficou, você viu o número de crédito que passa aqui no final, o cara, 3 minutos passando, as pessoas se esforçaram para fazer aquilo, e para contar uma história para você, né? Então isso é fantástico, não é? Com todo respeito aos livros e todos, mas quando você vai para o cinema, em toda aquela magia, aquela sala escura, aquela coisa, aquele trabalho todo feito por uma equipe durante muito tempo, uma história, os atores, todos os detalhes, isso é muita coisa. Então esse fascínio ficou mesmo. Então eu continuo fazendo outras coisas. Quer dizer, fiz uma performance no Rio, onde eu soltei 1000 balões para o ar, vou fazer uma mostra de poesia visual. Estou chamado para fazer uma participação no Museu da Manhã, lá na Fundação Roberto Marinho, fiz um filme com o Zé Celso, e esse negócio de ficção, mas que não larga. Eu acho que a ficção é uma coisa que é em busca do próximo. Muito de olho na televisão também. A televisão vai abrir muitas portas, está abrindo. Audiovisual, né, gente? Tudo que é audiovisual. Vocês que trabalham com letras ou não, tudo vai passar pelo audiovisual. Tudo é tela. Tudo é tela. Se não é tela ainda, será tela. Tudo será tela. Definitivo. Pode fazer o que quiser, o livro, pode fazer tudo o que quiser. Tudo será tela. Se tudo será tela, tudo vai ter que ser feito uma tradução para essa tela. Né? Dos Kindles para o texto, até outras coisas, né, que vão ser inventadas, que a gente nem sabe qual é. Talvez papéis eletrônicos que a gente pegue e sinta, sei lá, né? Vire umas folhas, ou aquilo se conecte, você começa a viajar já nas letras, alguém cante aquilo para você no ouvido, você entra naquele mundo literário de uma outra forma. Talvez tenha os livros, né, para você também de vez em quando pegar o papel e ler no escuro com uma vela, para você poder voltar no tempo. Talvez isso tudo, mas que tudo será tela, eu não tenho dúvida, porque, né, tudo essa digitalização, né, os custos, a transmissão dos dados, arquivo na nuvem, né, não tem jeito. E cada vez mais, eu falo isso, mas cada vez mais eu valoro aquilo que é pele, aquilo que é próximo, aquilo que é humano, aquilo que está do lado, não é outra coisa, né? Essas coisas vão ser muito valoradas, relação humana, voz, areia, praia, céu, esse tipo de coisa vai ser muito valorado também.
né? Porque as suas experiências de hoje, elas explodiram, né? Você tem N inputs simultâneos, né? Que é extremamente excitante e, ao mesmo tempo, extremamente lost, né? Extremamente perdido, né? Porque tudo vem, nada vem, é só volume, né? Então, a procura da sintonia fina da qualidade, que é a grande chave do negócio. Onde que nós vamos fazer a sintonia? Onde eu vou me plugar? Quem tem o direito de falar comigo durante 15 minutos? Quem tem o direito de me dar essa informação? Onde eu vou conseguir acessar aquilo que eu sonho? Onde eu vou plugar o meu sonho? Né? Essas coisas todas que a gente está discutindo já há muito tempo, mas agora está ficando cada vez mais claro que tudo será tela. E não tem como fugir disso, tem que ver como dialogar com isso. Né? É que você falou sobre todo esse movimento, e volume, e mercado, e publicidade. E aí o blog, eu não sei se talvez uma das linhas do pensamento seja o teaser, de provocar antes de ser lançado. Como é que você lançou numa sala só? Como é que foi a chegada na sala escura? A chegada na sala escura foi péssima. Foi péssima. Porque, bom, o filme, eu não sei exatamente como que se avalia o filme, mas ele foi distribuído pela Fox, né? O que é, não sei se vocês sabem, mas mais da metade dos filmes brasileiros, talvez a Esther possa me corrigir, não são distribuídos, são filmados e não são distribuídos. Angariam dinheiro público, através de impostos ou editais, são finalizados e não são distribuídos. Porque não tem quem distribua. O cara fala, esse filme não é legal para eu distribuir, esse filme não vai ser distribuído. Acabou a carreira do filme. Então, o meu filme foi, vamos dizer assim, logo no roteiro, a Fox falou, eu quero fazer o filme. Isso foi um grande apoio, porque abre muitas portas também. Terminou o filme, sabia-se exatamente como era o roteiro, Lázaro Ramos abriu muitas portas também, você tem uma estrela do porte do Lázaro, abre muitas portas, é um facilitador muito grande. O que aconteceu foi que a Fox, com o filme pronto, queria que o filme fosse lançado de uma maneira mais juvenil. É muito, muito, muito interessante o trabalho da Fox. Imagino que seja isso com todas as distribuidoras americanas. Eles põem o teu filme, eles analisam a equipe e põem o teu filme, então tem várias características assim. Esse filme, coluna linha 1, esse filme é de um protagonista ou ele é de um grupo? E aí tem uma bolinha no centro. A bolinha fica mais perto do protagonista, se ele é um filme do protagonista, ou mais perto do grupo, se ele é do grupo. De grupo, né? Um filme que tem uma turma, por exemplo, viajando de carro. Esse filme é um filme típico de grupo, por exemplo. Esse filme é um drama ou uma comédia? Então a bolinha, a equipe, fala, não, ele está mais para drama. E aí o drama total, ou comédia total, ou drama médio, enfim. É uma bolinha, não sei quantas casinhas tem no meio, mas é e aí, analisam isso. E aí tem um monte de coisas. Para que público ele é? Mais adulto, mais jovem? Aí, quando a gente foi lá ver o filme pronto, eles chamaram a gente para ir lá, a gente olhou as características e tal, daí tem uma segunda tabela deles. Assim, bom, esse filme é um drama, mas a gente gostaria que ele fosse mais comédia. A gente gostaria de lançá-lo mais como comédia. Então a bolinha que estava na casinha do meio, ou da casinha drama, ela cai 2 casinhas para a esquerda, mais comédia. E aí, por quê? Não, porque comédia, mais apelo, público, tal, tem comédia, não sei o quê, a gente não pode deixar o filme pesado. Enfim, aí começam os argumentos. Ou esse filme é um filme mais para adulto. Não é um filme de galera, mas a gente gostaria que ele fosse mais jovem, porque é onde tem mais público. Aí começa a fazer uma série de mudanças. Aí arma-se uma estratégia de lançamento. Por exemplo, esse cartaz. Tudo foi feito de comum acordo. Não estou falando assim, não, os caras me sabotaram, nada disso. Tudo foi feito de comum acordo. Eu marinheiro de primeira viagem, entendendo. Eu entendo de marca, eu entendo da pegada da história. Então, ouvindo, falei, esses caras sabem fazer. 20th Century Fox. Esses caras sabem fazer um lançamento no filme.
pegaram o meu filme e vão lançar meu filme. Eu quero que meu filme seja lançado legal. Ponto. Então eu estou tentando entrar nessa parada. Aí no final, o filme estava pronto em janeiro do ano passado, fevereiro do ano passado. Eu louco para lançar, já estava por aqui, louco para vamos embora, vamos virar a página. Os caras marcaram para novembro o lançamento, 11 de 11 de 11. Eu ainda argumentei, falei, pô, mas novembro, o filme está pronto, por que a gente não tenta fazer no primeiro semestre? Todas as minhas experiências na vida no primeiro semestre foram ótimas, as do segundo foram péssimas, por vários motivos. No segundo semestre tem muita coisa acontecendo, tem mostra internacional, festival, tem um monte de coisa acontecendo no segundo semestre, sem bienal, um monte. O segundo semestre é assim de coisas, e no primeiro semestre não. Eu falei, pô, lança março, lança maio, um excelente mês. Não, porque não sei o que, vai ser lançado não sei o que, esse filme não sei o que, estratégia que eu não conheço. Aí lança, ok, 11 de 11 de 11. Eu falei, bom, tudo bem, vai, essa data pelo menos, 11 de 11 de 11, uma boa data, né? Lançado a 11. Aí ficou, aí cartaz, e vai, tipos de cartaz, apresenta um monte de cartazes, qual é o tipo, é esse, mais aquele, que tipo de história desenvolve o cartaz. Aí foi toda a coisa de lançamento. Aí o que acontece? Eles propõem lançar o filme, é uma coisa que eles tomam essa iniciativa. Falei, bom, esse filme, eu sempre sabia que esse filme não era uma comédia de Daniel Filho, não é nada disso, não é isso, é um filme de autor com comédia, é um filme que tem a sua comédia, mas é um filme pequeno, é um filme noturno, uma comédia noturna, não tem nada a ver com sucesso, querer fazer sucesso, né? Querer fazer sucesso não teria feito um melodrama, não teria feito isso. Aí os caras vão lançar com 20 cópias. Você falou, pô, 20 cópias é pouco, lançar com 20 cópias. Não, e pior, vão lançar só com 12 na primeira semana. Eu falei, com 12 na primeira semana, você vai ser esmagado, você não vai conseguir ter... Bom, enfim, no final lança no dia 11 de 11 de 11. O que lança no dia 11 de 11 de 11? Aquele filme dos vampiros. Sabe aquele dos vampiros? 1.400 cópias assolam o mercado nacional. Falei, bom, foi um lançamento miura, totalmente miura. Então me fudi, eu acho. Culpa da Fox, eu acho. Falo com todas as letras, já falei para eles e tudo, que eu acho que foi um erro. Foi um erro lançar com tão poucas cópias, porque é um filme que não é um filme escrachadamente uma comediona, Se Eu Fosse Você. Não é isso. Mas é um filme que tem comédia. E tem um Lázaro Ramos. Então é um filme que dá para você pegar um circuito, não é para fazer blockbuster nem nada, mas dá para fazer o seu público. Entendeu? E aí eu acho que eu me dei mal, eles se deram mal e lançaram mal. Não adiantou o tema do Natal, o próximo Natal? É, tudo isso. A gente pensa um monte de coisa, né? Pensa um monte de coisa. No final não é nada disso. Como diz o Abujan, que foi também meu mestre aqui na ECA, até hoje me ilumina em provocações da TV Cultura e nos e-mails que me manda, ele disse assim, é um fracasso, eu quero fazer uma peça que seja um fracasso, que eu entre para encenar, ela tenha 2 pessoas na plateia, esse é meu sonho. Genial, né? Genial. Mas, enfim, as críticas foram todas boas. Esse foi um outro lado da moeda, né? As críticas foram todas boas. O bonequinho do Rio de Janeiro, lá do Globo, estava de pé aplaudindo o que os caras falaram. Nossa, isso é um sucesso, sucesso. O bonequinho aplaudindo o negócio que... Nossa, a crítica da Folha foi boa, a crítica do Mer tem 2 críticas boas, 5 estrelas. Quer dizer, as críticas foram boas. E tivemos um lançamento pífio. Aí você me pergunta, você gosta do seu filme? Eu vi essa pergunta? Não. Essa foi uma puta dúvida. Quando eu fiz o filme, eu olhei o filme e falei assim, puta, eu não gosto do meu filme. Eu não gosto do meu filme. O filme que eu fiz, eu não gosto. É um problema, né? Você fala, por todos aqueles problemas que eu falei antes, né? Quando a ideia nunca é o fato. Opinião da van, essa aí? Oi? Você não gosta da minha opinião da van?
É o piano na van. Não, o piano é pós-van até. Né? É pós-van, porque, na verdade, assim, quando eu faço uma foto, eu faço 100, quando eu vou fazer uma exposição, eu falo, essa foto eu gosto muito. Eu gosto muito dessa foto. Muito. Sou apaixonado por essa fotografia. Põe na parede, o tamanho tal, tratei a foto, vou fazer ela numa impressão, num papel tal, alumínio, 2 centímetros da parede, faço uma puta luz em cima. Quando a foto está na parede, eu adoro aquela foto. Adoro. Mesmo, profundamente. Quando eu faço um poema também que vai, poemas visuais, né? Não são poemas, são uma palavra, 2, 3, são coisas visuais, herança dos poetas concretos. Quando eu chego e falo, é esse aqui, é porque aquele poema tem uma potência, ele tem um ritmo, ele está redondo, ele não é maior ou menor, ele não é mais vermelho, mais preto, ele é assim que ele tem que ser. Então eu gosto muito do poema, eu gosto muito daquilo. Aquilo é aquilo. Tem um ritmo. O ritmo é e potência. É o canal que abre para a comunicação com o divino. É a única coisa. Entendeu? Então aquilo é forte para mim. Bom, mal, ruim, popular, impopular, para poucos, para muitos. Importância zero. Agora, no filme, o sentimento é esse. Você começa a escrever um negócio aqui e vai se transformando, vai sendo atropelado, e pessoas e gente. Pô, claro, eu pensei no Lázaro para fazer, mas depois que o Lázaro entra, eu transformo o filme. Muda em outra coisa. Eu pensei na Maria Luísa, quando ela entra, transforma o filme. Não é ser para bem ou para o mal, transforma o filme. E as coisas vão se transformando. É uma coisa em ebulição, muito. Então, você não é fora do seu controle. Não é que é fora, porque eu tenho o controle, eu posso dizer sim ou não para tudo. Na verdade, o que o diretor faz é responder perguntas. Ele diz sim e não, sim e não. Para muitas perguntas, 1 bilhão de perguntas. Maior ou menor, vai ser de dia ou de noite. Você acha que ela tem que entrar por ali ou por aqui? Câmera alta ou baixa? Ele fala mais alto ou mais baixo? Você acha que ela ri? Você acha que ela faz assim? Por que ela não faz assim? Ela senta, ele vai, ele chega. Então, você responde bilhões de perguntas durante o processo. Desde a primeira palavra que você botou no papel até a última sobre a cor do cartaz do título. Você responde perguntas. Então, só que o produto final, ele tem essa complexidade, que nesse primeiro filme eu não estava preparado para essa complexidade. Então, quando você faz, você fala, mas esse é o meu filme? Fui eu que fiz? Tanto é que eu sempre, isso já tinha antes, mas eu fiz questão, isso não é um filme de Tadeu Jungle. Não tem esse crédito. Dirigido por Tadeu Jungle, sim. Mas o filme realmente, por mais clichê que seja, é feito por aqueles 500 neguinhos que aparecem depois. E esse é o cinema. Aqueles 500, cara, não é o autor que está lá, livro, eu. Não, são aqueles 500. É o diretor, fez, claro que fez, tem todos os méritos, porque ele que respondeu sim e não a tudo. Teoricamente, ele e o produtor, aqui no Brasil, bem mais o diretor. Mas é ele que respondeu as perguntas. Então, quando o filme depois é feito, você fala, porra, mas quando eu imaginei, eu lembrava que aquela cena no carro eu ia fazer com a câmera na mão. Não foi nada disso, porque coisas aconteceram durante o processo, mudanças aconteceram. Não tinha verba, ou não tinha câmera, ou não ficou tão legal, o fotógrafo fez uma outra sugestão que era melhor do que a minha, e eu topei, ou era pior e eu topei, depois eu me arrependi, não importa, mas, enfim, as coisas vão sendo feitas. E isso são layers. Layers de dor, desespero, alegria, dor, desespero, mudança. E aí fica um pacotão que é o filme. Aí chega no final, tem um filme. Então você fala, esse é meu filme. A Maria Luísa Mendonça, no Rio de Janeiro, porque eu não mostrei o filme para eles. Para o Lázaro, para a Maria Luísa, para a Fernanda Machado. Não tinha mostrado. Fui montando. E o Lazinho vinha para São Paulo e falou, entendeu? Como é que tá o filme? Eu falei, legal, velho. Estamos montando. Eu falei, tá. Vai ver. Eu falei, tá pronto ainda, Lázaro, não tem trilha e tal. E fui enrolando os caras. E eu tentando montar o filme, tentando dar uma cara que eu achava que devia ser pro filme. Eles foram ver o filme
Algumas cenas são dubladas, não sei se você sabe, tem que dublar, porque o som não fica bom, som de praia, pelo menos não fica bom, tem que redublar. Então eles viram o filme homeopaticamente primeiro. Só as cenas dele eles tiveram que dublar algumas coisas. Eles foram vendo lá no Rio de Janeiro algumas cenas. E me ligaram, pô, mas a gente não vai ver inteiro? E eu fui cozinhando os caras, até o Festival do Rio. Teve o Festival do Rio. Aí eles viram o filme. E a Maria Luísa falou assim, fiquei tão aliviada, que eu estava com medo do cão, que esse filme fosse uma merda. Mas ela adorou o filme. E ela foi uma das maiores porta-bandeiras. Falou, Tadeu, esse filme é sensacional. Ela me narrou N motivos, ela ficou me fazendo a cabeça em cima do meu próprio filme. Ela falou assim, eu sei que você está ressabiado com o seu filme, porque senão você teria vindo aqui no Rio de Janeiro para apresentar para a gente. Eu falei, Maria Luísa, é mais complexo do que isso. Mas nós podemos conversar a respeito. Aí ela foi super simpática, abriu a casa dela no Rio, chamou atores, atrizes, e fizemos uma exibição no Oi Futuro, com amigos, levou para lá. Ela foi super gracinha e apoia, adora o filme direto. Totalmente apaixonada, ela e o marido, o Cláudio Torres. Então, assim, o filme, eu fui vendo, depois as críticas foram sendo todas as críticas positivas, eu falei, porra, será que eu não vi alguma coisa nesse filme, cara? O que está acontecendo? Que eu não tô... É engraçado a sensação de ter esse primeiro longa de ficção, pelo menos para mim foi assim. Não foi um processo tranquilo, não foi um processo certeiro, não foi um processo, foi um processo muito tumultuado, com muito aprendizado, muito intenso, e que hoje que eu consigo, depois do filme ter sido lançado, etc., que eu consigo refletir sobre aquilo que eu fiz. Né? Então, agora, com muito mais bagagem, os próximos serão completamente vivenciados, pelo menos, de outra forma. Falo pra caralho, né? Uma pergunta, parece o Zé Celso. Zé Celso, você faz uma pergunta só. Só o primeiro tem direito a fazer pergunta. Ele fala com 5 horas, parece o Fidel. Mais alguém? Então a gente agradece. Espero. Muito legal essa ideia do peso. Do peso, né? É. Eu acho que talvez ela seja inerente ao cinema, né? Hoje, em relação, talvez na relação com outras formas. E por isso ele é tão importante hoje, porque o cinema sempre foi importante, né? Se a gente sempre foi muito importante na formação de todos, eu acho que todos que estão aqui, pelo menos, o cinema é uma coisa, mas ele vai ser muito importante, porque as telas serão tantas e tanta bobagem é feita pela quantidade, que quando você vai ao cinema, você tem a esperança de estar vendo alguma coisa, alguma poesia, alguma coisa que te ilumine, alguma história, pelo menos, que te leve para um outro lugar durante algum momento, né? Que consiga esse sonho de te levar para outro lugar. Ele vai ser muito importante. Beleza, gente? Obrigado por terem vindo.